Definitivamente, quando as câmeras estão desligadas, você vê certos países que não gostariam de ser vistos ao lado de Israel sendo muito agradáveis, compreensivos e simpáticos. Isso talvez mude no futuro em público, mas por enquanto não mudou. As Nações Unidas e sua liderança realmente se desviaram e acabaram politizando a instituição, focando demais em um Estado-membro, Israel, em detrimento dos outros 192 Estados-membros. Acredito que a ONU está chegando a um ponto crítico. Por quase 2 anos, o convidado de hoje esteve em um dos maiores palcos do mundo, defendendo Israel nas Nações Unidas durante um dos períodos mais desafiadores da história do país. Ele enfrentou jornalistas hostis, colaborou com líderes mundiais e diplomatas e estudou por anos o regime iraniano e quem luta por liberdade no Irã. Ele é ex-porta-voz internacional de Israel nas Nações Unidas. Hoje quero ir além das manchetes. Israel perdeu a guerra da informação? O que ocorre a portas fechadas na ONU após tudo o que presenciou nos últimos 2 anos? O que mais preocupa e o que mais dá esperança sobre o futuro de Israel? Seja bem-vindo, Jonathan Harunoff. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui. Quero começar com isso. Você acha que Israel já perdeu a guerra da informação? E se vencer militarmente, mas perder a opinião pública global, isso pode realmente ser chamado de vitória? É uma pergunta realmente ótima. E eu diria que, no campo da guerra cinética, em todas as frentes em que Israel lutou e se defendeu, pode legitimamente reivindicar vitórias retumbantes. No entanto, quando se trata da guerra da informação, quando se trata da guerra da opinião pública no Ocidente, eu diria que o Hamas venceu e a República Islâmica está vencendo. E isso é algo em que precisamos continuar focando. Sabe, infelizmente, há um número limitado de áreas nas quais um país pequeno como Israel, com seus recursos limitados, pode se concentrar. E às vezes, quando você está avaliando uma ameaça tangível, iminente e existencial que pode realmente tirar vidas, você está comparando isso com, sabe, uma guerra de informação que é meio intangível, mas obviamente perniciosa. Na maioria dos casos, as ameaças materiais tangíveis vão prevalecer e vão exigir atenção. Mas isso não significa que devemos negligenciar a ameaça mais intangível, porém muito nefasta, que eu acho que deixamos de priorizar por tempo demais. Quais você considera as principais mentiras sobre Israel que ainda são repetidas mundialmente? E quais fatos você acha que a mídia internacional se recusa a contar sobre Israel? Talvez eu tenha uma maneira um pouco diferente de abordar isso. Eu diria, sabe, minha formação é em jornalismo e eu afirmo que existem muitos jornalistas por aí que realmente exercem seu trabalho com boas intenções. Mas existe uma lacuna muito séria de informação e de acesso. E o que eu percebi é que a grande maioria dos jornalistas com quem tentei construir um relacionamento foi receptiva a ideias e perspectivas diferentes e as incorporou em suas matérias. Não acho que estejam sendo feitos esforços suficientes para construir esses relacionamentos. E, claro, existem certos jornalistas que não têm intenção ou desejo de realmente relatar a verdade. E esses são os jornalistas dos quais você simplesmente precisa se afastar, porque você já sabe no que está se metendo. Depois, existe um universo inteiro de jornalistas trabalhando em diferentes veículos, tanto tradicionais quanto menos tradicionais, que simplesmente não sabem o suficiente. Às vezes, o que eles relatam pode estar totalmente errado ou sem sentido. Às vezes é porque querem demonizar Israel, mas em vários casos é apenas falta de conhecimento. E eu acho que há mais oportunidades do que nunca para entrar em contato com esses veículos, fornecer informações para eles, dar oportunidades de visitar Israel, esse tipo de coisa. Tenho focado bastante nisso, mas ainda há muito a fazer nessa área. Você acha que os fatos ainda moldam a opinião pública ou imagens e vídeos emocionalmente poderosos, digamos assim, se tornaram mais influentes do que as evidências reais? Infelizmente, eu acho que os memes, os vídeos e os tweets que você sabe levam apenas alguns segundos para serem consumidos. Às vezes, elas são muito mais poderosos do que um comunicado de imprensa cheio de fatos, uma coletiva de imprensa ou um relatório. E em muitos casos, especialmente na ONU, vimos que bastava alguns segundos para uma mentira muito perigosa, dar a volta ao mundo antes que a verdade alcançasse. E um exemplo-chave que eu sempre lembro é da época de uma sessão muito importante do Conselho de Segurança, centrada em Gaza e na situação lá. Uma líder muito proeminente da ONU, chamada Tom Fletcher,
fez algumas afirmações sobre dezenas de milhares de bebês em Gaza estarem à beira de morrer de fome e inanição em 48 horas, e quando isso foi completamente refutado, já tinha virado manchete em todos os jornais e em toda a internet. E realmente houve uma correlação direta entre o aumento do ódio aos judeus em todo o mundo e esse tipo de sentimento. Então, em muitos casos, infelizmente, respondendo à sua pergunta, vivemos numa época em que coisas feitas para causar indignação e provocar raiva às vezes são muito mais potentes do que os próprios fatos. E isso deixa as pessoas que são guardiãs da verdade, que se interessam pela verdade e querem compartilhá-la, em uma posição meio desfavorável, porque a verdade às vezes não é tão glamurosa, nem tão louca ou chocante quanto as mentiras. Precisamos mostrar a verdade de forma tão atraente quanto as mentiras. No dia 28 de junho, você teve uma troca intensa na LBC sobre alegações de que Israel teria atacado deliberadamente crianças. O que passava pela sua cabeça durante aquela entrevista? Você sentiu que teve uma chance justa ou, sabe, foi mais como um interrogatório? Eu tive alguns encontros ótimos com a LBC. Eu diria que era uma ouvinte assídua enquanto crescia, sendo de Londres. E, sabe, não foi uma surpresa total. Eu estava esperando e fui informada que teria uma conversa sobre outro assunto, sobre Andy Burnham, já que era quando ele ganhava destaque no Reino Unido. Então foi realmente uma surpresa inesperada. Para dar crédito ao Lewis Goodall, houve espaço para uma conversa e para uma réplica, mas acho que ficou muito claro que ele tinha uma certa perspectiva e que isso realmente não iria mudar. Mas eu realmente aprecio ter recebido o espaço e o convite. Eu sei que há pessoas que são totalmente contra, sabe, dar espaço para qualquer pessoa. Eu penso exatamente o contrário. Acho importante ter espaços onde as pessoas compartilhem diferentes perspectivas, mesmo que pareçam absurdas. E então é dever dos entrevistadores ou dos outros participantes questioná-los. O que eu vou dizer, porém, é que aquela entrevista acabou levando a uma avalanche de mensagens de ódio, inclusive de pessoas realmente surpreendentes em todas as redes sociais. Recebi várias mensagens diretas de pessoas verificadas e de destaque, com conteúdos horríveis e revoltantes que não vou expor para não constrangê-las. Acho que isso foi até mais surpreendente que o conteúdo da entrevista. Quão difícil é contestar, você sabe, estatísticas controversas, sem parecer que está menosprezando o sofrimento real dos civis? Como você reconhece a tragédia de crianças morrendo, mas rejeita a acusação de que Israel as atinge de propósito? Fazendo exatamente o que você disse, acho que você precisa demonstrar humanidade. E às vezes há pessoas que negam que exista qualquer sofrimento em determinada situação. Agora, isso não é sincero, não é autêntico e as pessoas percebem isso facilmente. Sabe, isso é, afinal de contas, uma guerra. Uma guerra, conflito por definição, é algo desagradável. Existem pessoas que vão sofrer, mas o que você precisa explicar e demonstrar claramente são as origens do conflito, as motivações por trás do conflito. E isso é algo que às vezes se perde. Com certeza, né? Há sofrimento no Líbano, há sofrimento em Gaza, há sofrimento no Irã. E claro, há sofrimento em Israel. Você não pode negar nada disso, mas também precisa contextualizar, explicar quem está causando isso, quem é a raiz desse problema e por que Israel está fazendo o que tem feito. Você disse que acredita em ir a diferentes plataformas, independentemente de quais sejam. E sobre a plataforma do Piers Morgan, por exemplo, você acha que isso educa os espectadores ou é principalmente um teatro político? Eu não acho que alguém que vá ou assista ao Piers Morgan tenha qualquer ilusão sobre o que é o programa. Eu acho que é muito claro, é exatamente o que parece ser. É bastante autêntico nesse sentido, pois é estruturado como uma espécie de fórum onde as pessoas às vezes são colocadas umas contra as outras com opiniões diferentes. Sabe, não é a maneira como eu normalmente conduzo conversas, mas eu realmente vejo valor nisso. E eu não sei exatamente quando a nossa conversa vai ao ar, mas há alguns dias um porta-voz do Hamas teve espaço, foi entrevistado e, eu diria, duramente questionado por Piers Morgan. Houve grande reação contra o fato de terem dado espaço a ele. Eu, sabe, pessoalmente acho que foi bom dar a essa pessoa a oportunidade de demonstrar sua própria insanidade. E Piers Morgan pressionou ele. Não é como se Piers Morgan estivesse elogiando ou aprovando tudo o que ele fazia. Ele deu esse espaço para responsabilizá-lo. Muito raramente, eu, por exemplo, quase nunca vi porta-vozes ou líderes do Hamas sendo entrevistados em veículos de mídia ocidentais. E eu acho que foi algo muito importante permitir que o mundo visse o Hamas pelo que eles realmente são. Então, acho que, respondendo à sua pergunta, sabe, Piers Morgan é uma marca muito particular.
Vejo valor nisso, mas acredito que quem é convidado para o programa já sabe no que está se metendo. Não deve ser uma surpresa total. Comparando com a LBC, lá há apresentadores diferentes e estilos variados. Alguns são muito agradáveis, enquanto qualquer pessoa que vá ao programa do Piers Morgan vai ser entrevistada pelo Piers Morgan e sabe quem ele é. Então, é assim que eu penso sobre isso. Agora, ser um porta-voz mudou a forma como você julga os jornalistas? Tipo, antes de ser porta-voz, você tinha uma atitude diferente em relação a isso? Não, antes de estar na ONU, eu mesma era jornalista. E eu sempre vi um valor enorme na arte do jornalismo quando é praticado corretamente. No meu papel na ONU, tem sido um pouco desanimador ver como alguns jornalistas atuam e como alguns deles abordam a escrita de uma matéria, ou de forma padronizada abordam alguém já com ideia formada sobre o tema, só querem uma frase para citação, pois a matéria já está pronta, diferente de outros tipos de jornalistas que não escrevem a matéria antes. Eles realmente conversaram com as pessoas que vão compor a matéria, e esse é o tipo de jornalismo que eu realmente admiro. E eu vi os dois tipos ao longo desse período. Então acho que isso me deu uma apreciação mais profunda pelo bom tipo de jornalismo que pode existir, mas também foi desanimador ver a forma como alguns dos principais jornalistas, ou supostos principais jornalistas, exercem seu ofício. O mais recente plano para Gaza está centrado no desarmamento do Hamas, em uma nova administração palestina e em uma retirada israelense em fases. Na sua opinião, isso é realmente um avanço ou é apenas mais um acordo que provavelmente vai fracassar durante sua implementação? Acho que só o tempo vai dizer. Considero um avanço porque o presidente Trump anunciou isso, o apresentou como um grande progresso e disse que o Hamas concordou em se desarmar, o que é realmente algo inovador. Mas esse é apenas um passo que foi dado. O próximo passo, que é fundamental, é realmente ver o Hamas se desarmando e verificar que eles estão mesmo se desarmando. E muito crédito deve ser dado ao governo do presidente Trump e a Nikolai Vladanov, que liderou o Conselho da Paz, por trabalharem para chegar a esse ponto. Mas eu acho que ainda temos muito trabalho pela frente, já estivemos nessa posição antes, em que parecia que tínhamos alcançado, sabe, um avanço crucial, e o Hamas seguiu o exemplo da República Islâmica, enrolou, mentiu, enganou e iludiu o mundo inteiro. Então, acho que só o tempo vai dizer, mas com certeza é animador se realmente puder ser executado e implementado conforme está descrito no plano. O Hamas teria condições de sobreviver politicamente caso fosse obrigado a se desarmar? Do jeito que eu vejo, o Hamas não pode ter um futuro em Gaza, pelo bem do povo de Gaza, pelo bem dos israelenses e, você sabe, pelo bem do Conselho de Paz. O presidente Trump quer realizar grandes projetos ambiciosos, por isso o Hamas não pode estar ali. E minha esperança é que, uma vez que o Hamas esteja, com sorte, fora de cena, pelo menos politicamente, neste momento, as pessoas dentro de Gaza e as pessoas que governam aquela área possam enxergar que tipo de futuro pode existir ali com o Hamas fora de cena, não lhes daria mais nenhuma capacidade de reabilitar e reconstruir. Mas você está certa. Mesmo que o Hamas seja desarmado, isso não significa necessariamente que eles estejam completamente neutralizados e sem poder. Então, desmilitarizar Gaza e desarmar o Hamas é um passo, mas garantir que isso se mantenha a longo prazo e que não haja possibilidade de retorno para o Hamas vai ser igualmente crucial. Existe algum desacordo estratégico entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu sobre como o plano para Gaza deve ser implementado? Bem, eu acho que existem visões complementares sobre diferentes questões de política externa, e eu acho que isso é compreensível porque são dois líderes de dois países independentes. Na maioria das vezes, e acho que a reunião na Casa Branca mostrou isso, esses dois países realmente compartilham valores e preocupações sobre o mundo. Eu não acho que existam visões e objetivos estratégicos fundamentalmente conflitantes em relação a Gaza. Eu acho que ambas as lideranças querem ver uma Gaza livre do Hamas e, na verdade, onde seu povo não possa mais representar uma ameaça para Israel e não seja mais uma preocupação. Mas se você está perguntando exatamente como eles chegariam a esse objetivo final, talvez às vezes eles tenham diferenças de opinião, mas eu acho que isso é bastante natural. É como um casamento ou parceria. As duas pessoas nesse relacionamento se dão bem, mas às vezes lidam de formas diferentes com as coisas. Mas isso não indica necessariamente um problema profundo. Isso mostra que eles são humanos, com ideias e visões diferentes, mas mantêm um relacionamento para dialogar. E isso eu acho provavelmente também acontece
aconteceu na Casa Branca, onde esses diferentes cenários estavam sendo discutidos. Agora, neste momento, todos os reféns vivos e falecidos já foram devolvidos. O que o retorno do último refém significou para a sociedade israelense? Esse momento trouxe uma sensação de encerramento? Ou você acha que as feridas de 7 de outubro são profundas demais para qualquer encerramento? Eu acho que as feridas de 7 de outubro são extremamente profundas e acredito que elas continuam a arder. Você viu recentemente parentes e cônjuges das vítimas de 7 de outubro, infelizmente, cometendo suicídio, e as implicações do 7 de outubro para a saúde mental vão realmente permanecer com essa geração por muito, muito tempo. Mas, com certeza, né, o retorno do último refém, Ron Gillis, se não me engano, definitivamente trouxe um certo encerramento. Mas não sei se isso trouxe um encerramento total para a sociedade israelense, pois ainda existe o trauma e as implicações daquele dia. Lembro da irmã de Ron Gillis nos visitando na ONU enquanto fazíamos uma coletiva de imprensa com ela. E claro, isso significou muito para a família dela com o retorno dele. Percebi claramente que muitos na sociedade israelense sentiram um encerramento, finalmente podendo deixar isso para trás. Depois disso, se lembro bem da ordem, muita coisa aconteceu, infelizmente. Se estou certa, também houve o retorno de Hadar Goldin. Chegamos ao momento em que não restavam reféns israelenses em Gaza, nem os mantidos por mais de uma década, trazendo mais um encerramento. Mas para um encerramento total, eu não acho que ainda chegamos a esse ponto. Eu acho que isso ainda vai levar muito tempo. Claro. O que o caso dos reféns mostrou sobre o Hamas, que grande parte do mundo ainda se recusa a admitir, e obviamente eles usam a captura de reféns como uma ferramenta. Existe um medo de que isso possa acontecer novamente no futuro? Está muito claro que é uma tática muito lucrativa, assustadora, rentável e perigosa, e é uma tática tirada diretamente do Manual da República Islâmica. Isso remonta totalmente, pode ser rastreado até a crise dos reféns de 444 dias que aconteceu na época da Revolução Islâmica, em 1979, quando mais de 50 funcionários da Embaixada Americana foram feitos reféns. E então isso se mostrou muito prejudicial, e desde então vimos a tomada de reféns se tornar uma espécie de norma. Essa é a única diplomacia em que a República Islâmica realmente se envolveu por um longo período de tempo. É por isso que você vê tantos europeus sendo feitos reféns e americanos sendo feitos reféns. Houve também um israelense, um acadêmico israelense, que também foi feito refém no Iraque por um grupo terrorista ligado à República Islâmica. Então, existe uma ligação muito clara entre o comportamento do Hamas e o comportamento da República Islâmica, que o mundo às vezes não percebe essa conexão. Agora, você acabou de deixar seu cargo nas Nações Unidas, mas depois de quase 2 anos representando Israel na ONU, quais são, sabe, algumas coisas sobre as quais o público não faz ideia? Quando as câmeras estão desligadas, os diplomatas falam de forma diferente sobre Israel? Quais são, sabe, sua avaliação do tempo que passou lá? Foram 2 anos muito tumultuados e aconteceram algumas coisas boas e aconteceram algumas coisas terríveis. Com certeza, quando as câmeras não estão por perto, você vê certos países que jamais seriam vistos ao lado de Israel sendo muito agradáveis, compreensivos e simpáticos. E isso talvez seja algo que possa mudar publicamente no futuro, mas por enquanto não mudou. Mas no que talvez eu mais tenha me concentrado é que a ONU tem uma quantidade enorme de falhas. Ela enfrenta muitos desafios de reputação, liderança, moralidade e financeiros. Mas eu não perdi totalmente a esperança na ONU. Eu acho que a ONU é uma organização que tem muito potencial. E o objetivo fundamental dela, né, após a Segunda Guerra Mundial, de evitar que outra guerra mundial aconteça e de prevenir futuras atrocidades, esse objetivo fundamental é algo que eu acho que vale a pena proteger. O problema é que as Nações Unidas e sua liderança realmente se desviaram desse objetivo e acabaram politizando a instituição, focando demais em um Estado-membro, Israel, em detrimento dos outros 192 Estados-membros. Acho que a ONU está chegando a um ponto crítico, enfrentando um ano decisivo. E com isso quero dizer que agora a ONU está buscando seu próximo secretário-geral. Antônio Guterres está liderando a ONU há quase 10 anos, ele está encerrando seu mandato até o final deste ano.
E todos os candidatos da lista de finalistas basicamente disseram que a ONU precisa de uma reforma significativa, né, o que é animador. E se eles conseguirem realmente reabilitar e reformar completamente a ONU, eliminar o desperdício e realmente voltar ao seu objetivo original, então eu acho que a ONU realmente vale a pena ser salva. E também, ao mesmo tempo, não existe realmente uma alternativa neste momento. Existem instituições como o Conselho da Paz, que demonstrou, eu acho, né, algum potencial com esse avanço, né, o desarmamento do Hamas, mas não está se posicionando como uma alternativa completa à ONU. O seu mandato principal neste momento é Gaza, mas o que eu vejo como valioso é que a ONU está percebendo que existem outras instituições alternativas que estão alcançando avanços significativos que a ONU não está conseguindo. E a ONU está muito à margem. E eu acho que isso serve como um alerta para a ONU. Então, tudo isso é para dizer que a ONU tem muitas falhas, mas também tem algum potencial. E eu acho que saberemos exatamente se ela vai continuar em declínio ou se vai traçar um novo caminho no próximo ano ou algo assim. Isso te incomodou, já que havia bastante hipocrisia ali? Por exemplo, há países no Conselho de Direitos Humanos que violam direitos humanos, mas a indignação pública parece sempre focar em Israel, ou há alguns países nos quais eles se concentram e outros que eles nem sequer discutem. Esse tipo de hipocrisia ou dois pesos e duas medidas te incomodou de alguma forma? É realmente enlouquecedor. Sim, havia tanta hipocrisia, contradição, foco seletivo e indignação seletiva. Eu me lembro que em dezembro de 2025, quando o povo iraniano começou a se levantar, demorou um tempo e você via protestos em todo o país. E depois veio o massacre abominável e horrível de dezenas de milhares de pessoas, além do corte da internet. A secretária-geral e seu gabinete demoraram mais de 2 semanas para emitir qualquer tipo de declaração de condenação ou preocupação. Se isso estivesse relacionado a Gaza, teria havido uma declaração em uma semana, em uma hora. Me desculpe. Então, definitivamente existem prazos diferentes e diferentes níveis de urgência quando se trata de situações e pessoas diferentes. E eu acho que isso definitivamente é motivo de preocupação e algo com o qual eu realmente luto, porque o meu núcleo, o meu foco, eu fui porta-voz internacional de Israel por 2 anos, mas sou uma judia britânica de origem persa há 31 anos. Ver o povo iraniano sendo negligenciado por tanto tempo, sobre quem escrevi extensamente no meu livro e em outros lugares, foi realmente doloroso e desanimador. E eu também tive uma experiência pessoal disso quando meu livro foi lançado em setembro passado. Minha assessora de imprensa contatou a livraria da ONU, que vende livros de funcionários da organização sobre política externa, direitos humanos e das mulheres. E eles responderam para minha assessora dizendo que meu livro sobre as mulheres iranianas e direitos humanos não se encaixava nas prioridades globais da ONU, não se encaixava na agenda global deles. E novamente achei isso bastante surpreendente e confuso. Depois percebemos que o livro Refém, da Ellie Shorabi, também não estava disponível, embora oferecessem vários outros títulos bem questionáveis. Então, há todo um desalinhamento de prioridades com o qual eu realmente tenho dificuldade. E acho que isso é sintomático ou indicativo da liderança lá de cima, lá do topo. Alguém dentro da ONU realmente acredita que Israel é tratado de forma justa? Então, eu diria que há algumas pessoas que diriam que Israel é tratado como merece ser tratado. Tenho certeza de que há pessoas que diriam isso. Tenho certeza de que há pessoas que diriam que não estamos sendo agressivos o suficiente com relação a Israel. Mas nas minhas conversas mais informais, acho que há um reconhecimento evidente de que a ONU tem um tipo especial de tratamento reservado para Israel. E, de novo, às vezes parece que a ONU consiste em apenas um Estado-membro, Israel, só isso. Dado o volume de sessões da Assembleia Geral, sessões do Conselho de Segurança da ONU, coletivas de imprensa, relatores especiais e relatórios, todos focados nesse pequeno Estado, às vezes realmente parece haver atenção desproporcional a Israel. Qual país você diria que talvez mais te surpreendeu de forma positiva? Talvez exista um aliado subestimado dentro da ONU. Teve alguém que te surpreendeu positivamente? Existem muitos Estados-membros que são surpreendentes, e uma coisa que achei bastante revigorante é: todo ano a missão israelense leva dezenas e dezenas de embaixadores de todo o mundo, em uma espécie de viagem educativa, uma espécie de marcha dos vivos, uma viagem tanto para a Polônia quanto para Israel, para aprender mais sobre a história do povo judeu, e depois a fundação e criação do Estado de Israel, e então o aumento do antissemitismo e todas essas coisas. E o nível de engajamento e interação de países de todos os continentes é realmente extraordinário.
E isso é algo que eu não teria sabido disso antes de assumir esse cargo. E os países deles estão na África, pequenas nações insulares na Europa, na Ásia, e isso é algo que eu espero que a gente continue vendo cada vez mais, esse tipo de intercâmbio cultural e interação em campo. Acho que é aí que a gente mais aprende. Do que mais se orgulha por ter feito ao representar Israel na ONU? A coisa da qual eu mais me orgulho e também sou mais apaixonada, além da questão dos reféns, que foi algo que eu nunca vou esquecer. Trazer pessoas como Eli Shorabi, Noah Argamani, Mia Shem e Ilana Grashevsky e todas essas pessoas para as Nações Unidas, em um momento em que a ONU nunca esteve ao lado deles em sua hora de necessidade. O que me deixa extremamente orgulhosa é o trabalho realizado com o povo iraniano, aproximando nossos povos, o povo judeu, o povo iraniano e o povo israelense, e destacar o quanto existe de sinergia e de pontos em comum entre nós, e deixar muito claro a diferença entre o povo iraniano e a República Islâmica. Muitas vezes as pessoas não fazem essa distinção, mas uma coisa em particular que nós fizemos, que eu fiz, foi no Dia Internacional da Mulher, em março passado, convidamos 4 mulheres iranianas para a ONU para falar sobre suas experiências sob a República Islâmica e para falar sobre a relação, a história que existe entre nossos povos. E isso foi uma experiência realmente marcante e inesquecível. E uma pessoa em especial que veio, o nome dela é Rahaleh Amiri, e ela é uma psicóloga formada da cidade de Kerman, no Irã. Ela participou de um dos protestos em novembro de 2022 durante a revolta Mulher, Vida, Liberdade. E ela foi baleada no olho pela República Islâmica. E ela foi à ONU naquele dia em março com o olho ferido. Ela passou por uma cirurgia ocular crítica para salvar a visão. Isso é algo que você percebe de imediato, mas ela também não esconde nem tenta disfarçar, usa isso com orgulho como símbolo de resistência ao regime, e ela tem usado sua plataforma imensamente poderosa para compartilhar mais sobre sua história e contar mais sobre as histórias do povo do Irã. E isso foi algo do qual eu realmente me orgulhei de participar, e é algo que continuo fazendo até hoje, mesmo depois de deixar o cargo, continuando a amplificar as vozes do povo iraniano e destacar as semelhanças, o relacionamento e a história que existem entre nossos povos que remontam a milhares de anos. A República Islâmica do Irã realmente quer um acordo ou ela quer alívio, sobrevivência e tempo para se reconstruir? Você acha que eles estão mais fracos hoje do que jamais estiveram? Ou talvez estejam mais perigosos porque, sabe, parece que estão encurralados, meio que no seu último suspiro? Eu acho que eles estão em um ponto de fraqueza, mas também acho que isso os torna muito perigosos. Eu acho que eles foram subestimados no sentido de que às vezes havia uma suposição de que eles simplesmente iriam desistir, sabe, depois de uma operação muito intensa como a de fevereiro, quando o líder supremo foi morto. Mas eu acho que o que passamos a reconhecer, e algo que eu entendo há muito tempo, é que a República Islâmica vai até onde for preciso para sobreviver. Eles não têm problema em sofrer, eles não têm problema em travar uma guerra de desgaste, algo que acredito fazer parte da estratégia da República Islâmica desde o início. Eles sabiam que não seriam capazes de enfrentar Israel e os Estados Unidos militarmente em um conflito direto, mas o que eles podem fazer é travar essa guerra de desgaste. Eles podem manter as principais vias navegáveis do mundo como reféns, a economia global como refém. Eles podem fazer alguns vizinhos sofrerem e ir aos Estados Unidos e implorar para que parem exercendo essa pressão. Além disso, eles não são uma democracia, ao contrário de Israel e dos Estados Unidos, que são. Democracias ficam condicionadas à opinião pública, aos preços dos combustíveis na bomba, às eleições e às eleições de meio de mandato. Nada disso é relevante no dia a dia da liderança da República Islâmica. Na verdade, eles não ligam para a opinião pública, eles simplesmente fazem desaparecer ou executam o próprio povo ao menor sinal de oposição. Então, existe uma dinâmica muito clara em jogo aqui. Mas eu diria que a República Islâmica está certamente enfraquecida, mas a sua determinação e sua firmeza certamente foram fortalecidas. E se a única motivação deles para fechar um acordo for apenas sobreviver, já que sabem que o presidente Trump e sua administração não ficarão para sempre, e talvez uma administração subsequente, seja ela republicana ou democrata, possa ser mais aberta a ter um relacionamento com a República Islâmica, como as administrações americanas anteriores. E isso talvez possa ser algo muito promissor. Eles estão pensando no longo prazo. O que está por trás dessa obsessão da República Islâmica do Irã em atacar Israel? Claro, sabemos que eles estão por trás do Hamas, do Hezbollah e de tudo isso, mas eles também, sabe, estão investindo nesse terrorismo e esquecendo dos próprios civis, e eles sofrem
crescerem economicamente, todas essas coisas. Mas qual é a origem disso? Por que que eles estão atacando tanto Israel? Digo, sabe, desde 1979. Bem, quero dizer, isso permaneceu como um pilar fundamental inegociável da República Islâmica, junto com um ódio virulento aos Estados Unidos e uma subjugação realmente intensa dos direitos das mulheres e dos direitos das minorias. Acho que, no fim, isso se resume ao fato de a República Islâmica não reconhecer Israel, então é difícil resumir como eles se sentem em relação ao país. Então, você realmente não pode. Eles não têm necessariamente uma opinião, por assim dizer, sobre uma entidade que eles não consideram existente. Mas, ao reconhecerem sua existência, a retratam como origem de todo mal. Eles estão espalhando todo tipo de teoria antissemita, dizendo que muito do sofrimento e do mal que ocorre no mundo ao nosso redor pode ser atribuído a Israel e ao povo judeu e ao regime sionista, como eles gostam de descrever. Mas eu não acho que isso vá mudar algum dia. Mesmo que um acordo seja feito, não será feito com Israel, porque eles não reconhecem Israel. Será feito com os Estados Unidos. O que me dá confiança é que os Estados Unidos reconhecem claramente a ameaça da República Islâmica e eles não vão entrar em um acordo que realmente permita que a República Islâmica continue desenvolvendo seu programa nuclear ou ameace os ativos dos Estados Unidos ou ameace a segurança de Israel. E eu acho que isso é algo realmente fundamental. Você lançou um livro recentemente. Pode dizer qual foi sua motivação para escrevê-lo e sobre o que ele trata? O livro se chama Unveiled Inside Iran's Woman Life Freedom Revolt e ele foi lançado em setembro de 2025, no terceiro aniversário do assassinato de Mahsa Jina Amini, que era a jovem curda iraniana morta pela polícia da moral em setembro de 2022, o que desencadeou o grande levante Mulher, Vida, Liberdade. Tenho certeza de que você e seu público vão se lembrar quando as mulheres cortavam o cabelo, um movimento marcante. O motivo pelo qual escrevi o livro, além da conexão pessoal com a região, é por causa do que estávamos discutindo um pouco antes, o fato de que a maioria das pessoas associa o Irã apenas à República Islâmica. Quando você diz a palavra Irã para a maioria das pessoas, isso significa ayatollahs, isso significa mullahs, isso significa regime, isso significa mísseis balísticos, armas nucleares, terroristas, seja o que for. Mas a realidade é que o Irã é composto por uma população de 93 milhões de pessoas, a grande maioria das quais despreza o próprio regime e é mais parecida conosco do que imaginamos. Então essa foi a minha motivação. Minha motivação para escrever o livro foi amplificar algumas das vozes incrivelmente poderosas, tanto femininas quanto masculinas, vozes dentro do Irã que têm suportado o peso da República Islâmica. E o contexto em que o livro estava sendo escrito é justamente no meio desse grande levante que aconteceu. Isso realmente abalou as fundações da República Islâmica e serviu como uma ameaça existencial muito grande ao regime, por isso eles reprimiram tão severamente. Agora, se você tivesse que adicionar 1 ou 2 capítulos ao seu livro, o que mais você atualizaria lá depois do que viu recentemente? Eu não me precipitaria, eu não escreveria outro capítulo ainda, porque acho que essa história ainda está se desenrolando. Mas uma coisa em que eu talvez focasse um pouco mais é na incrível história da vida judaica no Irã, o quanto ela era vibrante e como mudou e se transformou nos últimos 50 anos, mais ou menos. Muita gente não sabe, mas mesmo hoje, com tudo acontecendo, o Irã ainda tem a segunda maior população judaica do Oriente Médio, atrás apenas de Israel. Ainda existem aproximadamente 10 mil judeus vivendo no Irã e eles ainda têm um rabino-chefe. Eles têm sinagogas, restaurantes kosher e todas essas coisas. E, claro, é um tipo diferente de judaísmo que é praticado lá, um que é claramente distinto do sionismo ou de qualquer apoio a Israel. É um em que pessoas judias têm proteções desde que renunciem a tudo ligado a Israel e ao sionismo e participem de atos pró-regime. Mas é uma comunidade judaica muito interessante e diferente que muitas pessoas não conhecem, então eu escreveria mais sobre isso. Acho que isso não se encaixa no tema do meu primeiro livro, mas pode ter relação com um próximo em que vou trabalhar. Você acha que Israel e um futuro Irã livre poderiam se tornar aliados próximos novamente? E o que você acha do dia em que o Irã se tornar livre? Como isso mudaria o mundo? Com certeza. Eu acho que isso mudaria completamente o Oriente Médio, mudaria o mundo, mas também não é algo sem precedentes. Nós vimos sinais de esperança antes de 1979, quando havia uma relação ali. Existiam voos constantes entre Tel Aviv e Teherã. Havia intercâmbio turístico, intercâmbio agrícola, intercâmbio acadêmico.
Israel enviou uma equipe de resgate para o Irã no início dos anos 60, quando houve um terremoto devastador na cidade de Qazvin. E o Shah permitiu que Israel enviasse uma equipe de engenheiros para ajudar nos esforços de reabilitação. Há também uma história muito longa. É por isso que em muitas das principais cidades de Israel você encontra ruas com o nome do rei Ciro Assuero, e existe uma história ali, e eu acho que é por isso que quando autoridades israelenses e israelenses em geral publicam mensagens diretamente para o povo iraniano e vice-versa, isso ganha uma enorme repercussão. Não é só porque é algo que é meio interessante e talvez não surpreendente, acho que também é porque isso toca nessa história enorme e profunda que, na minha opinião, está esperando para vir à tona em um Irã pós-República Islâmica. Jonathan Haronoff, muito obrigado por se juntar a mim. Eu realmente apreciei nossa conversa. Como as pessoas podem te acompanhar, comprar seu livro e, você sabe, aprender mais com você? Fico feliz em ouvir de qualquer pessoa e sou bastante ativa no Instagram, LinkedIn e X. E o livro está disponível na maioria das livrarias, mas também na Amazon, Target e Waterstones, onde quer que você esteja no mundo. Muito obrigado. E desejo a você muita sorte e sucesso nos próximos capítulos da sua vida. Muito obrigada.